aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu quero discutir, com vocês sobre o destino do nosso querido Chris Paul, do nosso querido Point God, né? Ontem o Chris Paul foi trocado para o Washington Wizards, né? Ontem o Chris Paul ele foi envolvido na troca que levou o Bradley Beal para o Phoenix Suns. Só que, ao que tudo indica, o Chris Paul não deve ficar em Washington, né? Segundo o Chris Haynes, do Bleacher Report, o Wizards tentará enviar o Chris Paul para outra equipe antes do início da temporada. E nesse vídeo, eu separei aqui 3 times que podem ser, o novo time do Chris Paul, né? Eu separei aqui 3 possíveis destinos para o Point God, né? Para o nosso amado CP3. Então, antes de eu falar sobre cada um desses destinos, eu peço para que você deixe o seu like, tá bom? E se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Fechou? Bom, vamos começar falando sobre o meu destino favorito para o Chris Paul, que é o Los Angeles Clippers. Eu queria muito que o Chris Paul fosse para o Clippers. Eu queria muito que ele jogasse no Clippers nessa próxima temporada. Primeiro, porque eu acredito que o Chris Paul seria o armador ideal para esse Clippers. O Clippers é um time que tem muitos scorers e não tem um cara para pensar o jogo. E o Chris Paul seria esse cara. O Chris Paul seria o cara perfeito para fazer esse Clippers funcionar da melhor maneira. E o outro motivo que me faz querer muito que o Chris Paul vá para o Clippers é a narrativa. Eu sou muito fã de narrativas, sabe? Eu sou muito fã. O que me fez me apaixonar pela NBA foram as narrativas que a liga tem. E a narrativa do Chris Paul voltando para o Los Angeles Clippers, putz, é uma narrativa muito legal. O Chris Paul jogou lá por 6 temporadas. Não teve sucesso nos playoffs. Só que o Chris Paul ele teve um impacto muito grande no Clippers. E o Chris Paul, ele é, na minha opinião, o maior responsável pelo crescimento da torcida do Clippers. O Clippers não tem uma das maiores torcidas no Brasil, mas se não fosse o Chris Paul, nem torcida teria aqui no Brasil. O maior torcedor do Clippers, aqui da comunidade da NBA, é o DPC, o nosso querido 2% TV. E o próprio DPC falou que ele começou a torcer pro Clippers por conta do Chris Paul. Então, o Chris Paul ele foi muito importante pro crescimento do Clippers como marca. Então, a volta dele pro Clippers seria muito legal. E eu acredito que por conta dessa ligação, o Clippers vai atrás do Chris Paul. Eu acho que o Clippers vai atrás do Chris Paul. Então, o primeiro destino possível para o Chris Paul, e é o meu destino favorito, é o Los Angeles Clippers. Eu queria muito que ele fosse para lá. Segundo time que eu separei aqui, que é um time que poderia, que pode ir atrás do nosso querido CP3, é o Miami Heat. O Miami não conseguiu pegar o Bradley Beal, ao que tudo indica, o Miami desistiu, da negociação. Então, que tal ir atrás agora do Chris Paul, Que tal pegar um armador que consiga ser titular? Porque o Kyle Lowry, quando ele foi contratado, pelo Miami, ele foi contratado para ser o armador titular, para ser o organizador desse Miami Heat. Só que ele não conseguiu. Talvez o Chris Paul seja esse cara. O Chris Paul, apesar de não ter tido uma grande temporada, ele ainda entregou 13,9 pontos e 8,9 assistências de média. É um cara que teve uma temporada muito melhor que o Kyle Lowry. E o Chris Paul é um jogador, na minha opinião, mais confiável para você ter como titular do que o Kyle Lowry. Então, já que não pegou o Bradley Beal, e já que o Miami não tem a certeza de que o Damian Lillard vai ficar livre no mercado, por que não ir atrás do Chris Paul? Eu acho que seria uma ótima.
Segundo informações, o Miami chegou a oferecer para o Washington Wizards o Kyle Lowry e o Duncan Robinson. Por que não oferecer isso pelo Chris Paul? Ou pelo menos, por que não oferecer o Kyle Lowry? Por que não fazer essa troca de armadores? Eu acho que seria muito bom. E eu acho que com o Chris Paul no time, o Bam Adebayo poderia crescer bastante. Porque uma das principais características do Chris Paul é saber muito bem potencializar pivôs. Nos poucos momentos em que o DeAndre Ayton jogou muito bem pelo Phoenix Suns, esses momentos só aconteceram por conta do Chris Paul. O Chris Paul fez a carreira do DeAndre Jordan. O Chris Paul fez a carreira do Clint Capela. Entende? Então o Chris Paul, ele consegue potencializar os pivôs que jogam com ele. Então, eu acho que com ele, o Bam Adebayo cresceria bastante. Então, o Miami Heat poderia ir atrás do Chris Paul. Eu acho que seria uma ótima negociação. Eu acho que o Chris Paul poderia agregar muito nesse time do Miami Heat. E o terceiro e último destino que eu separei aqui para o Chris Paul é um destino meio óbvio, que já foi falado por muita gente, só que é um destino muito possível, que é o Los Angeles Lakers. O Chris Paul é muito amigo do LeBron James, né? Com certeza o LeBron já ligou pro Chris Paul, com certeza. E segundo o Jovan Buha, do The Athletic, o Lakers tem muito interesse sim no Chris Paul, caso ele fique disponível para trocas. E ele está disponível para trocas. Ele está disponível. E não está custando muito caro. Então, eu acho que faria super sentido o Lakers ir atrás do Chris Paul. O DeAngelo Russell não deve ficar. E o Dennis Schroeder pode se tornar agente livre. Então, o Lakers precisa de um armador. E o Chris Paul é um baita de um armador que ainda pode render bastante. E assim como o Chris Paul poderia potencializar o Bam Adebayo, ele poderia também potencializar o Anthony Davis. Imagina o pick and roll entre Chris Paul e Anthony Davis. Imagine, por exemplo, um contra-ataque sendo puxado por Chris Paul e LeBron James. Só imagine. Imagine o festival de pontes aéreas que teremos entre Chris Paul e LeBron. Ou entre Chris Paul e Anthony Davis. Será algo maravilhoso. Então, eu acho que faz muito sentido o Lakers ir atrás do Chris Paul e eu acho que o encaixe seria maravilhoso. Então, esses são 3 destinos possíveis, né, para o Chris Paul. São 3 destinos que eu acho possíveis. E o meu destino favorito para ele, com certeza, é o Los Angeles Clippers. Mas qualquer um desses 3 me agradaria bastante e eu não acho que é impossível nenhum desses 3 times ir atrás do Chris Paul. Mas assim, essa é a minha visão sobre o futuro do Chris Paul. Eu quero saber a sua. Qual que é, na sua opinião, o melhor destino para ele? Qual que é o melhor time para o Chris Paul para essa próxima temporada? Comenta que eu quero muito saber. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e a gente se vê no decorrer da semana com muito conteúdo. Tamo junto e tchau, tchau.